Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente e eu vou falar hoje sobre a fisiologia da floração de algumas plantas que a gente tem no nosso jardim. Aqui eu tenho à minha frente uma orquídea denfal e eu tenho aqui uma rosa do deserto. Por que eu escolhi essas duas plantas? Simplesmente porque, olhando os vídeos desses dois grupos de plantas, são os que eu mais vejo que tem mitos com relação à floração. De vez em quando a gente vê algum vídeo com uma receita milagrosa, do tipo, coloque esse adubo e sua orquídea vai explodir em flores, ou sua rosa do deserto vai explodir em flores. No caso das orquídeas, tem muito mais mito, muito mais vídeos mentirosos, né, com relação a isso. Acho que porque as orquídeas elas são um pouco mais cultivadas ainda do que as rosas do deserto. E como o método de cultivo das orquídeas é um pouquinho diferenciado, acaba tendo esse monte de mito aí do pessoal ensinando cada adubo pior do que outro. Eu já fui vítima de um desses adubos. Quando eu estava iniciando o meu cultivo de orquídeas, eu acabei sendo vítima de um adubo desse. E eu me senti muito mal por isso, né? Pensando como que eu pude acreditar que isso poderia dar certo, né? Mas isso fica para um outro vídeo. Então vamos falar aqui como que acontece para que sua planta consiga emitir a sua floração. Primeira coisa que a gente tem que saber é que nenhum tipo de adubo, nenhum tipo de adubo é capaz de fazer a sua planta florir. Esse tipo de planta é uma planta chamada planta de fotoperíodo. E o que é fotoperíodo? Fotoperíodo é basicamente o período de luz que uma planta consegue captar no período de 24 horas. E aí existem plantas de fotoperíodo longo, que são chamadas de plantas de dia longo, existem plantas de dia curto e existem plantas neutras, né? As nossas plantas aqui, as nossas orquídeas e as nossas rosas do deserto são plantas de dia curto, por incrível que pareça, não são plantas de dia longo. Um exemplo de planta de dia longo é o trigo. O trigo ele precisa de um período superior a 12 horas para poder emitir a sua floração e, consequentemente, produzir o trigo. Né? Hoje em dia, com a tecnologia, o pessoal já coloca luz artificial para que o trigo consiga produzir o ano todo. Existem plantas neutras também, como é o caso do tomate, da pimenta. Nós temos uma pimenta aqui atrás, uma pimenteira. Ela está sombreada, dá para ver que ela está bem estilada, mas mesmo assim ela produz. Ó, aqui ó, tem uma pimentinha, ó, tem outra aqui. E ela está florando, provavelmente não vai dar para ver daqui. Ou seja, ela não tem essa necessidade da luz para poder emitir a sua floração. Primeira coisa que a gente tem que saber. Nas folhas da nossa planta existe um pigmento chamado de fitocromo. O que é que esse fitocromo faz? Ele capta a frequência de luz vermelha da luz do sol. Para quem não sabe, a luz do sol é composta por 7 cores. Né? Aquelas luzes do arco-íris é a decomposição da luz do sol. Nós temos as frequências de 7 cores na luz branca. Na luz do sol a gente tem a frequência de 7 cores diferentes. E que essas cores juntas formam a luz branca. Então esse fitocromo, esse pigmento, ele consegue captar a frequência de luz vermelha. E quando esse fitocromo ele é exposto à luz por um período que a planta considera mínimo, no caso, por exemplo, das rosas do deserto, comenta-se muito que para ter um bom sucesso no cultivo, você tem que ter de 4 a 6 horas de luz de sol diária. E o que é que acontece com esse fitocromo? A luz vai bater na planta. Quando esse fitocromo ele for exposto à luz do sol diária no período mínimo, ou seja, de pelo menos 4 horas no caso das rosas do deserto, no caso das orquídeas é um pouquinho mais complicado porque elas precisam de luz filtrada. Então eu não sei exatamente qual a quantidade de luz. Mas no caso da rosa do deserto isso é mais definido porque ela toma sol direto. Então quando a luz bate na planta pela quantidade de tempo mínima, que são 4 horas, esse fitocromo ele muda de forma, ele se torna ativado. Ou seja, você precisa de uma quantidade mínima de luz para ativar esse fitocromo. E quando esse fitocromo está ativado, ocorrem mudanças na planta. Ocorre uma mudança hormonal na planta. E essa mudança hormonal, ela vai desencadear uma mudança que gera a floração. E que mudança é essa? Aqui a gente tem o que a gente chama ou de broto, algumas pessoas chamam de olho, né? Que é a parte que sai as folhas das plantas. O nome disso aqui é meristema. Quando acontece essa mudança hormonal desencadeada pelo fitocromo que está ativado, esse meristema ele vai se modificar de meristema foliar para meristema floral. E aí sim ele vai dar origem às nossas flores de rosa do deserto. Né? Existem outras plantas que têm outras formas de indução. Né? Por exemplo, existem plantas que são por vernalização, como essa aqui que eu tenho na minha mão. Essa aqui é uma amaryllis que ela precisa ter uma variação de temperatura para poder ter a floração induzida. Não são todas as amaryllis que precisam, só algumas. Mas tem várias plantas que têm essa característica. Né?
Existem plantas também que precisam de estresse hídrico para poder emitir sua floração, né? Mas nesse caso aqui, tanto das orquídeas quanto da rosa do deserto, é simplesmente a luz. Então vamos dar uma recapitulada no que eu falei aqui. Primeiro, a sua planta precisa ter uma quantidade mínima de luz para ativar o pigmento chamado fitocromo, para depois esse fitocromo ficar na forma ativada. Depois disso ele vai desencadear uma resposta hormonal na planta e só aí com essa mudança hormonal é que a gente vai ter a floração da rosa do deserto. É por isso que nenhum adubo faz a sua orquídea florir. Nenhum adubo faz a sua rosa do deserto florir. Então aí você me pergunta, então, para que serve isso aqui e para que serve isso aqui? Adubo de floração. É o seguinte, a adubação ela não está ligada à indução da floração. A gente tem que separar essas coisas. Se você tem uma planta bem nutrida, quando ela for induzida à floração, a floração vai ser de muito mais qualidade. Adubo é simplesmente nutrição, é isso. Entendeu? Não é o adubo que faz a tua planta florir. Mas se sua planta estiver adubada, se você faz a sua adubação com a frequência lá, com a regularidade, da forma correta, na quantidade correta, principalmente nesse tipo de adubo aqui, é importante colocar a quantidade correta, porque senão você mata a planta. Aí sim você tem a floração de qualidade, como você vê aqui nessa orquídea. Essa orquídea está florando por todo lugar, né? Então significa que a adubação dela está em dia e a luminosidade dela também está em dia. No caso dessa rosa do deserto, ela está apenas com 2 flores, porque ela foi replantada recentemente. Então essa daqui é a primeira floração desse enxerto que foi replantado. Então por isso que ela não conseguiu segurar mais flores, né? Que eu acho que ela não absorveu a quantidade legal de adubo. E às vezes acontece isso na primeira floração do enxerto mesmo. Mas está bem legal, olha só. Tá um amarelo bem legal. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre fisiologia. É um assunto complicado, né, de entender. Eu tentei explicar aqui de uma maneira que fosse mais simples, né? Espero que todos tenham entendido. Se você não entendeu ou tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí sua pergunta que eu posso responder depois e talvez até fazer um vídeo. Então, até mais.